Então, pessoal, é isso aí, né? Como eu já coloquei, a gente vai seguir nessa linha, né? Os 3 pilares dos profissionais de educação física que conseguem todos os alunos que desejam. Por incrível que pareça, isso daqui existe, tá? Eu, quando tomei ciência disso, me fez muito sentido, porque eu via que eu já seguia esses princípios, mas eu não tinha ideia que isso era quase que cientificamente comprovado. Tá? Eu encontrei isso num livro de cinesiologia, um livro que eu gosto muito e que foi dado para mim por um grande tutor que eu tive. Inclusive, essa questão dos tutores é algo que eu quero trazer para vocês numa próxima live. Eu tive a felicidade de ter pessoas que realmente me pegaram pela mão e me levaram pelo caminho certo dentro da educação física, e ter tido essa experiência eu vi que me fez poupar muito tempo, crescer muito mais rápido e ir na direção, evitar alguns caminhos que eu ia precisar errar para entender que não era aquele caminho, tá? Dentro dessa linha dos tutores, a pessoa que me deu esse livro é uma pessoa assim que é uma grande referência para mim, que me ensinou muita coisa, e quando ele me deu esse presente eu senti que, além de ter sido um gesto de carinho muito legal, é um livro que é muito importante. Ele me deu dizendo que era algo muito importante, que era a base de quem é profissional de educação física, entender essa visão um pouco mais abstrata de quais são os princípios, quais são as atitudes que o profissional de educação física tem que tomar para ele ter sucesso, né? Então, quais são as escolhas que ele tem que fazer, as escolhas mais acertadas, tá? Então, tudo que eu vou trazer para vocês é fundamentado numa leitura que eu fiz há alguns anos já, né? Uma leitura dessa referência que eu acabei de passar, e que fez muito sentido e que me ajudou muito. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso daqui na sua história, você vai sim conseguir todos os alunos que você deseja, porque você vai ter certeza do que você está aplicando, você vai ter muito mais recursos para aplicar, então você vai conseguir resolver muito mais tipos de necessidades e objetivos de diferentes clientes, e você vai estar sempre atualizado com relação ao que você está fazendo, tá bom? Para a gente direcionar um pouquinho a nossa live, eu sempre gosto de fazer meio que não é uma introdução, mas uma programação do dia, né? Então vamos ver aqui, vou colocar como o que você vai aprender. Tá? Então vamos começar, para você ter um norte e saber se vale a pena, inclusive você está aqui, isso que vai ser discutido hoje é o que você está precisando. Quais são os 3 pilares? Então, primeira coisa que você vai aprender hoje, quais são os 3 pilares fundamentais? Foi isso que eu coloquei? Tá, então, quais são os 3 pilares fundamentais do profissional de educação física que consegue todos alunos que deseja. Então é interessante, pessoal, porque às vezes você pode não tá conseguindo alcançar os objetivos que você tem na educação física. Quando você escolheu fazer educação física, eu tenho certeza que você foi movido por uma paixão. Eu vejo que todos nós, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Quando a gente escolhe educação física, é uma profissão que é muito movida por uma paixão. Você quer mudar as coisas, você quer mudar a sua própria vida, você quer mudar a vida das pessoas, você quer trazer coisas boas, você quer trazer melhorias, né, crescimento, desenvolvimento para melhor na vida das pessoas. Então isso é movido por uma paixão. E você também quer se sustentar com isso. Através da sua paixão, você precisa ter uma remuneração financeira adequada, você tem que pagar suas contas, você tem que
alcançar os seus sonhos, adquirir os bens que você deseja, poder fazer viagens, bom, quais sejam os seus próprios sonhos. E talvez isso não esteja acontecendo, talvez você fique um pouco frustrado porque as coisas não estão sendo exatamente como você queria. E a falha acontece quando você não sabe o que você tem que fazer para chegar onde você queria. Então, às vezes você acha que você tem que fazer um novo curso, às vezes você acha que você tem que arranjar um emprego fixo, às vezes você acha que você tem que ir para o personal, então a gente acaba ficando um pouco perdido, né, com relação a, bom, o que eu tenho que fazer, as coisas não estão dando certo. E quando você descobrir que existem 3 pilares que não tem muito segredo, se você souber quais eles são e colocar em prática, é só você esperar um pouquinho de tempo que as coisas vão começar a acontecer. Simples assim, tá? Então você tem que saber, porque a partir do momento que eu te falar isso daqui, é como eu te disse, eu tive tutores que rapidamente me colocaram na trilha. A minha vontade hoje é poder ser essa pessoa para você, que vai te pegar pela mão e vai te dizer, olha, eu tenho 20 anos de experiência e eu já vi muita coisa acontecendo, não só na minha história, como para diversos profissionais que trabalharam para mim. Eu vi exatamente o que fez os profissionais que eu passei na seletiva entrarem para o time, o que fez os que entraram para o time crescerem ao ponto de hoje, teve pessoas que entraram como estagiário para trabalhar para mim e hoje tem o seu próprio espaço de treino, o seu próprio estúdio, alguns viraram excelentes personal trainers e têm uma carteira lotada de clientes, alguns optaram por continuar trabalhando no centro de treinamento e viraram uma grande referência como um profissional de sala, como um instrutor do centro de treinamento. Então, eu percebo, ficou muito claro para mim o que cada uma dessas pessoas que deu certo tinha na sua personalidade, no seu perfil. E é exatamente esses 3 pilares e foi algo que eu cultivei em mim também. Então é muito legal você poder receber isso e você saber, bom, não tem segredo, eu posso confiar, aplicar isso daqui e, claro, esperar um pouquinho. Você não vai aplicar hoje e amanhã a sua agenda está lotada. Mas você sabe que é esse o caminho. Alguém que já fez e já viu centenas de pessoas fazerem e dar certo, falou que é esse o caminho. Faz, espera 1 mês, 2, 3, com certeza depois de alguns meses você vai começar a ver alguma coisa boa acontecendo, 2, 3, 10, depois de 1 ano, eu não tenho dúvida que você vai estar muito mais dentro da trilha do que você quer alcançar. Legal? Então hoje você vai ver quais são os 3 pilares fundamentais do profissional de educação física que consegue todos os alunos que desejam. Depois a gente vai ver por que dominar, esses, pessoal, vocês sabem que sempre eu estou com o meu roteiro da aula ali, né? Então eu vou na minha colinha, esses 3, por que dominar esses 3 pilares é essencial para alcançar o sucesso na nossa profissão. É essencial para alcançar o sucesso na nossa profissão. Tá? Então, por que dominar esses 3 pilares é essencial para alcançar o sucesso na nossa profissão? Então, o que você vai aprender hoje? Quais são os 3 pilares e por que dominar esses 3 pilares é essencial para alcançar o sucesso na profissão? E vamos te explicar qual é a transformação que cada um dos pilares traz, porque você entender o porquê. Como eu te disse, eu tive contato com esse conteúdo, eu diria que há uns 7 anos atrás, tá? Mais ou menos. Eu percebi que intuitivamente eu já vinha tocando a minha profissão mais ou menos dessa forma e já vinha percebendo que quem estava dando certo também. O interessante foi que quando eu entendi que isso tinha uma ciência por trás disso, que eram pilares pensados e que se você aplicasse, né, que existia um livro que é uma referência na educação física e que falava, bom, o profissional que vai dar certo ele tem que fazer isso foi muito interessante para mim. E primeiro para eu poder começar a explicar para as pessoas que vinham trabalhar para mim, então no processo de capacitação dos profissionais que estavam entrando para trabalhar no centro de treinamento, eu tinha uma forma muito mais coerente para dizer, ó, é assim que as coisas funcionam, né? Como também esclareceu muita coisa na minha cabeça. Então, a partir do momento que você tiver contato e entender por que você dominar eles,
traz o sucesso, isso vai te deixar muito mais seguro para aplicar, porque as coisas vão fazer sentido para você, tá? Depois, o que que você precisa fazer? O que você precisa fazer para colocá-los em prática, para colocá-los em prática e... boa aula. O que você precisa fazer para colocá-los em prática e entrar para o grupo de profissionais que está no próximo nível. Tá? Então, a terceira parte vai ser eu te ensinar o que você precisa fazer para você colocar esses 3 pilares em prática. Né? O que você precisa fazer para você colocar isso daqui, tudo que a gente vai ver na prática, e você poder ir para o próximo nível. Então, se isso daqui é um desejo, eu costumo dizer, se você é uma pessoa que quer alcançar os seus sonhos através da educação física, isso é uma coisa interessante, como eu falei, escolher a educação física muito provavelmente foi movido por uma paixão, foi um desejo grande de viver daquilo que fez você escolher aquilo, mas você também quer alcançar os seus sonhos materiais, de ter a sua casa, de ter a sua família, de pagar suas contas, de adquirir os bens que você deseja, de fazer, quais sejam os seus sonhos. Então você quer, através da sua paixão, alcançar os seus sonhos. Então, eu quero te explicar o que você precisa fazer para você colocar os pilares em prática e ir para o próximo nível, e poder alcançar os seus sonhos através da sua paixão. Tá? Você que já acompanha o Papo de Treinador, você sabe que essa é uma live teórica. Quem teve na live da semana passada, da quinta-feira, foi uma live muito legal, ela está gravada. Inclusive eu recomendo que você, se você está trabalhando com aulas online, não só aulas online, mas aulas nessa situação de pandemia, que são feitas em espaços abertos, como praças, parques, locais onde você tem poucos recursos, uma quadra, né? Foi uma aula exclusivamente falando sobre isso, exercícios com peso corporal para você aplicar nesses tipos de aula, tá? Só que eu tentei trazer para exercícios que são extremamente eficientes, que muito provavelmente você não conhece. Mostrei uma linha de raciocínio onde você vai ver a parte de aquecimento, exercício de mobilidade, força de membros inferiores, força de membros superiores e core, para você conseguir trazer coisas potentes dentro da sala do seu aluno. Então vai funcionar na praça, na quadra, no parque, mas se você estiver num ambiente totalmente restrito de uma aula online que o seu aluno está fazendo na sala da casa dele, é uma live muito potencial. Bom, que seja, esse foi o que rolou na quinta-feira, que é a live das quintas, é o Na Prática com o Bruno, onde é uma live totalmente prática, tá? Então, diferente de hoje. Hoje é muito importante papel e caneta, porque eu vou sempre apagando a lousa, tá? Então, aqui você viu o que você vai aprender, espero que você tenha anotado, vou deixar direto o título. Pessoal, para quem está chegando agora, só fazer 2 recados que eu dei no início. Primeiro, você viu a chamada da live, era profissional de educação física precisa treinar. Só que aqui você está vendo, ó, o que a gente está falando? Os 3 pilares dos profissionais de educação física que conseguem todos os alunos que desejam. Por que a gente está falando disso? Porque treinar é um dos pilares, por incrível que pareça, eu vejo que é o pilar onde os profissionais mais falham e que acaba fazendo gerar muita insegurança com relação aos processos que eles estão aplicando com seus alunos, e a gente vai ver isso direitinho, que é tudo que está aqui. Uma outra coisa que eu falei no início da live é que eu vou mudar um pouquinho o modelo da live, eu quero começar a abrir para interação com você. Tá? Então, se você tem uma dúvida, se você quer fazer um comentário, quer trazer alguma coisa para somar na live, no meio, mais ou menos daqui a uns 10 minutos, eu vou passar para a câmera frontal, vou dar uns 5 minutos para a gente fazer uma interação. Tá? Então, fica por aí, se você quiser anotando alguma coisa para trazer nesse momento, a gente vai interagir um pouquinho e depois, no final, eu quero fazer mais um momento de interação. Beleza? Bora seguir, então, deixa eu pegar o nosso apagador. Esse aqui a gente apaga.
lá, que eu vou desenhar um negócio aqui muito massa. Então, pessoal, tudo isso que a gente vai ver agora é baseado num gráfico que ele é... Opa, ficou ruim esse círculo, né? Essa parte ficou meio mal. Tá? Que ele é um negócio mais ou menos assim. Tá? Então ele é assim porque os três aspectos, os três pilares têm que ter o mesmo peso, tá? Você tem que dedicar o mesmo tanto de atenção. Vamos colocar o nosso primeiro pilar, o da prática de atividade física eu vou deixar por último, para você poder já ir matando as curiosidades sobre os pilares. Primeiro, o conhecimento teórico. Tá, pessoal? Não é o primeiro porque é o mais importante, tá? Porque eu vou começar com ele. O que envolve o conhecimento teórico? Ambiente acadêmico. O que é o ambiente acadêmico? Se você está na faculdade, se você é um estudante de educação física, você já está fazendo boa parte desses componentes, você pode ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Se você já é uma pessoa que já está formada e quer continuar no ambiente acadêmico, pode ser uma pós-graduação, pode ser um programa de mestrado, alguma coisa que você esteja ligado ao ambiente acadêmico. Você não precisa estar em todos que eu vou colocar, tá? Você está envolvido com algum deles de alguma forma é interessante. Então, ambiente acadêmico você está ligado com aprendizados universitários. Cursos extracurriculares. Tá? Cursos extracurriculares é um outro componente. Então você não está... O ambiente acadêmico é um ambiente um pouco mais denso, um pouco mais ainda teórico. Os cursos extracurriculares, geralmente, eles são teórico-práticos, tem muita coisa aplicada. Então tem gente que já gosta de ir um pouquinho mais nessa linha. É uma forma de você absorver conhecimento teórico. Uma outra forma, ler livros. Né? Você se manter estudando, lendo livros, lendo os artigos, é mais uma forma de você absorver conhecimento teórico e assistir essa live. Você está aqui comigo nesse momento assistindo essa live é uma forma de você absorver conhecimento teórico. Você está dedicando uma parte do seu dia para você aprender mais coisas, para você saber coisas que podem potencializar a sua profissão. Então, você assistir essa live, consumir conteúdos aqui no meu perfil do Instagram ou de outros profissionais que você também segue, que você acredita no trabalho deles, é um momento que você está dedicando para absorver conteúdo teórico, tá bom? Então, esse é um pilar que você precisa estar sempre se atualizando. Esse pilar, o que ele vai fazer? Ele é o pilar da atualização. É nesse pilar que você sempre vai saber o que tem de mais novo, o que são as tendências. Você vai tirar dúvidas de coisas que você não sabia se era exatamente daquela forma. Então é o pilar que vai estar te abastecendo, principalmente com relação à reciclagem do seu conhecimento, ou no caso de quem está na faculdade, né, o aprendizado inicial do conhecimento. Conhecimento teórico. Tá? Depois, pessoal, segundo pilar, aplicação profissional. Tá? Aplicação profissional envolve o quê? Se você é estudante, programa de estágio, eu coloquei ali, atuação como instrutor / treinador e aplicação
dos conhecimentos adquiridos. Tá, pessoal? Então, no ambiente da aplicação profissional, o que significa isso daqui? Você está lá estudando, reciclando, aprendendo coisas novas. O que é imprescindível é que você esteja aplicando essas coisas. Se você não estiver colocando elas em prática, se você não estiver testando, e quando eu falo testando, com diferentes situações, diferentes perfis, então tem um exercício que ele vai funcionar muito bem na academia, porque você tem as máquinas para te ajudar, por exemplo, os materiais, os acessórios, mas ele não vai funcionar muito bem numa praça ou num parque. Então você vai ter que conhecer como é que você vai fazer uma adaptação. Tem o mesmo exercício que ele vai funcionar com um jovem, mas não vai funcionar com um idoso. Ele pode funcionar com um adulto bem treinado, mas não funcionar com um adulto mal treinado. Ele pode funcionar com um adulto bem treinado, um jovem treinado, mas não funcionar com outro jovem que também é treinado, mas tem problemas de flexibilidade, por exemplo, ou tem dores crônicas ou algum tipo de limitação. Então, quando você vai para a aplicação profissional, quanto mais você experimenta aquilo que você está aprendendo na teoria, mais você consegue. Aí, nesse momento, ainda experimentando no outro, tá? Aqui vai ser experimentar em você mesmo, que é a parte de você treinar. Mas enquanto você experimenta no máximo de pessoas possível, mais você adquire segurança daquilo que você tem que usar, daquilo que você quer usar com os alunos, tá? Então isso é muito interessante porque se você é estudante, você buscar um programa de estágio é fundamental para você estar atuando, colocando as coisas em prática. Se você já é formado, você está vinculado ou com os seus alunos de personal, ou você está registrado fixo num box de cross-training, numa academia, num estúdio de personal, ou você tem os seus alunos de personal training, de alguma forma você está aplicando todos os conhecimentos que você vem adquirindo, tá? Isso é fundamental. Existem situações, pessoal, como por exemplo, você pode ser um recém-formado e você ainda não teve a oportunidade de estar fixo no emprego ou de ter os seus clientes. O que é muito importante de você fazer? De você se manter sempre buscando pessoas novas para você poder atender. Então, seja os seus familiares, seja amigos, seja primos, seja quem for, as pessoas que você tiver acesso para você convidar, para você poder dar treino, isso é muito interessante. Isso vai te ajudar muito a crescer profissionalmente, tá? Então, você buscar a aplicação profissional, mesmo que não remunerada, é extremamente importante. Tá? E isso é uma coisa que eu indico muito para recém-formados. Quando você se formar, não fica parado esperando aparecer aquela pessoa que vai te dar a remuneração. É claro que o seu objetivo é um trabalho remunerado, mas você pode ter certeza que quanto mais você trabalhar, mais trabalho vai aparecer. Então, se formou, não fica em casa esperando aparecer o primeiro aluno. Já vai dar treino para a mãe, para a tia, para o primo, para o amigo do amigo, para o amigo que faz outra faculdade e está fora de forma, para o vizinho. Arranja gente para você dar treino, enche a sua agenda. Porque você pode ter certeza que duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai praticar os seus conhecimentos e segundo, você vai ter a oportunidade de pessoas fazerem propaganda do seu trabalho. Porque a partir daí, você está dando treino para o seu primo, você está dando treino para sua mãe, para o seu vizinho, essas pessoas vão falar para os seus amigos que eles estão treinando com você. E a partir do momento que alguém te procurar, que esse amigo do amigo, o amigo do primo, o amigo do vizinho vier te procurar, aí sim esse já vai ser o seu primeiro cliente remunerado ou um novo cliente remunerado. Então mesmo que você já trabalhe, vamos dizer, tenha 3, 4 alunos de personal, você tem horários vagos, pega mais gente, convida para dar treino e fala para essas pessoas, fala para os seus amigos que a gente está fazendo isso. A partir do momento que ele falar para uma nova pessoa, essa pessoa procurar, aí para essa pessoa o serviço vai ser pago e você tem uma forma de aumentar a sua agenda, de encher mais as suas possibilidades de conseguir novas oportunidades de trabalho, tá? Então essa é o pilar da aplicação profissional. Depois, o pilar da experiência prática. Tá?
Aqui, pessoal, é importante diferenciar, porque experiência prática é vivência você mesmo, você com você mesmo, você experimentar as coisas que você vai usar. É diferente de aplicação profissional, tá? Porque às vezes quando você vê prática, você fala, experiência prática é quanto mais eu trabalho, quanto mais aula eu dou, mais experiência prática eu tenho, tá? E a ideia não é essa, tá? Experiência prática é o campo do treinar, de você com você mesmo, ter o seu momento de prática de atividade física e, como eu disse, por incrível que pareça, eu vejo que muito profissional falha nesse ponto, tá? Então vamos lá, quais são as atividades da experiência prática? Primeiro, praticar atividade física. Segundo componente, testar possibilidades em atividade física. Depois o terceiro componente que eu vou trazer aqui vai ser o observar, galera. Isso aqui é muito interessante, ó. Observar atividade física, tá? Então, galera, primeiro que tá aqui os nossos 3 pilares, tá? Quem chegou no comecinho e ficou curioso para saber o que são, tá aqui os nossos 3 pilares do profissional que consegue todos os alunos que desejam. Conhecimento teórico, e eu vou falar um pouquinho mais do terceiro, mas conhecimento teórico através dessas atitudes, aplicação profissional através dessas atitudes, experiência prática através dessas atitudes, tá? Você pode ter certeza que se você tiver, e na sequência eu vou apagar, vou entrar numa próxima parte da live, onde eu vou falar o que acontece quando você tem os desequilíbrios. Então você treina muito, mas você não está se atualizando e não está aplicando. Você está estudando e aplicando, mas não está treinando os problemas que isso traz. Você pode ter certeza que se você tiver, vamos falar, 100%, né? Seria 33% de dedicação em cada um dos itens. Você pode ter certeza que se isso daqui estiver equilibrado, se você estiver dedicando 1/3 do seu tempo total envolvido em cada um deles, 100% do seu tempo vai estar voltado para a sua profissão, para a dedicação do seu crescimento profissional. Então isso é muito interessante. Você vê, se você não tiver num momento que você está aplicando profissionalmente, vê se você nesse momento está treinando ou estudando. Se você não está estudando, vê se é um momento que você está trabalhando ou treinando. Se você não está treinando, vê se é um momento que você está estudando ou aplicando, tá? Quanto mais você ficar navegando dentro disso, mais você vai crescer como profissional, tá? Isso não é dúvida, isso é certeza absoluta. O que a gente tem dentro do campo do pilar que a gente falou hoje? De novo, talvez quem viu a chamada da live que eu coloquei, profissional de educação física precisa treinar? Pode ter achado que era uma live onde a gente ia ficar vendo treino. E não, hoje é uma live muito mais abstrata, muito mais conceitual, só que na minha opinião ela é fundamental. Na minha opinião, conceitos desse tipo, se você entende, e quem entende vai muito mais longe, tá? Então dedica o seu tempo para você entender isso daqui. Dentro da experiência prática, primeiro, galera, quando eu pratico atividade física, e eu vou falar um pouquinho mais pra frente como é que é esse praticar, não é você sair treinando que nem um louco, não é você ser um atleta, não é você ter abdômen tanquinho, ser sarado, ser sarada. Não é isso. Você pode ser dessa forma, ok, isso é muito legal, mas não é isso. A ideia da prática de atividade física é você vivenciar o que você vai ensinar. No centro de treinamento, onde eu fiz a gestão durante, foram 10 anos, eu sempre exigi dos profissionais que trabalharam lá que tudo que eles fossem trazer para os alunos, eles deveriam experimentar primeiro. Então eu quero ensinar uma prancha, eu quero ensinar uma rotação de tronco, eu quero ensinar um levantamento olímpico, um swing com kettlebell. Eu nunca posso aprender, ou seja, ver em algum lugar, aprender na minha capacitação como professor e ensinar se eu não tiver feito, tá? Quando você faz tudo aquilo que você vai ensinar, você ganha domínio, você ganha certeza e segurança com relação à aplicação daquilo. Você percebe quais são os potenciais pontos onde você pode errar o movimento,
você percebe qual que é a sensação corporal, que parte do seu corpo que sente mais aquele movimento. Você vai saber o comando certo para dizer, olha, pode ser que seu calcanhar saia do chão, olha, pode ser que seu quadril vire um pouco, pode ser que o seu joelho entre, pode ser que você arredonde as costas. Você já sabe porque você sentiu. Quando você fez, você percebeu que foram aqueles os desafios. Então, quando você traz para o seu aluno, você já sabe exatamente quais são os pontos-chave de correção, você já sabe exatamente quais são as musculaturas que você tem que pedir ativação. Então, nesse exercício, atenção, ativa para vertebrais, ativa posteriores de coxa, deixa o calcanhar no chão, porque você já vivenciou tudo aquilo, tá? Então, seja o que for, você vai dar aula para idosos, para crianças, jovens, adultos, obesos, sedentários, bem treinados, quais forem, você ter passado pelo exercício é uma forma de você mostrar muito domínio, você agregar muito valor ao seu trabalho, porque, primeiro, você vai chegar com todas as respostas, porque você sabe, você já aprendeu na teoria aquele exercício, você já experimentou em você aquele exercício e você veio para a aplicação prática. Depois que você, ainda depois desses 2 passos, aplicar por várias e várias vezes, aí você vai ter o domínio total das estratégias que você está aplicando com o seu aluno. Tá? Então você praticar é essencial. E às vezes você pratica, quando você leva para um aluno que tem um perfil diferente do seu, você identifica coisas novas nesse universo, e aí você vem praticar com as adaptações que você percebeu. Então, com um idoso eu vou fazer algumas adaptações, deixa eu ver como fica. E aí experimenta, tá? Então, por isso que eu digo que o profissional precisa treinar, mas tem uma forma de treinar. É treinar como um laboratório. De novo, você pode treinar para ficar sarado, para ser atleta, mas isso é muito legal, ok. Mas isso é opcional. O que você tem que fazer, né, imprescindível, é treinar como laboratório de experimentação prática, beleza? Depois, nesse laboratório, você vai testar possibilidades. E um terceiro ponto que o pessoal não percebe, que é observar a atividade física. A gente aprende muito, por exemplo, se eu estou numa sala de treino, vejo todo mundo treinando. A gente aprende muito vendo quais são os erros mais, que é um padrão. Por exemplo, muitas pessoas que cometem o mesmo erro. Isso me faz perceber que existe uma dificuldade específica naquele ponto daquele movimento. Então, quando você observa as pessoas fazendo, tanto você identifica alguns erros que podem ser padrão de execução em cada movimento, você cresce muito observando a atividade física, como também quando você vai aprender. Então, você vai para um curso, você assiste um vídeo, você observa o professor fazendo, você observa um colega fazendo. Não tem muita atividade em curso de você junto com o colega faz, você corrige, você está observando a execução do exercício. Tá? Então, observar a atividade física em diversos parâmetros, de diversas formas, é uma coisa que vai te trazer muito aprendizado. Seja observando competições, e aí é legal você direcionar para o universo que você trabalha mais. Então, observando idosos treinando, crianças treinando. Você trabalhar com crianças, você ia observar aulas de educação física de outros colegas, como é que são, como é que as crianças, alunos desse seu colega se comportam. Então, você observar atividade física, tá? É um componente que vai te ajudar muito no campo de experimentação prática, beleza? Galera, no início da aula eu coloquei lá o que você vai aprender hoje. O primeiro era o quê? Saber quais são os 3 pilares do profissional de educação física que consegue todos os alunos que deseja. Esses são os 3 pilares, eu aprofundei bem neles, tá? Eu vou dar aquela pausa para ver se alguém tem alguma interação para trazer e depois a gente vai para o segundo, que é por que dominar esses 3 pilares, já falei um pouquinho. Por que dominar é essencial, mas a gente vai aprofundar mais e ver o que você precisa fazer para colocar eles em prática, tá bom? Vou apagar, espero que você tenha anotado, se não tiver, a live vai ficar gravada. Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar aqui, para a gente ter uma visão, uma coisa que vai deixar muito claro o que a gente acabou de ver, é uma ideia que vem das artes marciais, que me chamou bastante atenção quando eu vi essa definição, que é o quê? O sensei, né? O sensei das artes marciais, o mestre, ele é uma pessoa... que
ensina um conhecimento teórico experimentado na prática em sua vivência. Tá, pessoal? Então, isso daqui eu achei muito legal, porque mostra como um conhecimento milenar, não é algo que a gente está pensando a partir de agora, já se provava de que era a forma mais eficiente de você ter sucesso, de você alcançar excelência em determinado aspecto, seja ele qual for. Então, o sensei é uma pessoa que ensina, a gente viu lá, né? Ensina é o quê? A aplicação profissional. Então, ele está sempre aprendendo, quando ele está ensinando, ele está aprendendo, ele está experimentando, ele está testando aquilo que ele aprendeu. Tá? Então, ele está ensinando, ele está envolvido com a aplicação profissional, um conhecimento teórico. Né? Então, algo que ensinaram para ele, algo que ele estudou em livros, algo que ele se dedicou para aprender de uma forma teórica, mas que ele experimentou na prática em sua vivência, tá? Esse é o ambiente da experimentação. Então, para vocês verem, isso daqui eu acho muito interessante, porque é algo que eu expliquei de uma forma totalmente teórica, através daquele gráfico, você vê que é uma realidade, né? Nas artes marciais, que são uma coisa milenar, sempre já foi feito dessa forma, para a pessoa chegar no grau máximo de sensei, de mestre, para ele ter excelência naquilo que ele está aplicando, para ele ser o líder de um grupo de pessoas que ele está dando aula, ele precisa o quê? Ser uma pessoa que ensina, então ele está sempre aprendendo, ele tem que estar sempre ensinando, envolvido no processo de aplicação profissional, um conhecimento teórico, então ele está sempre se reciclando, ele aprendeu alguma coisa que foi passada para ele teoricamente, e que esse conhecimento teórico que ele está ensinando foi experimentado na prática em sua vivência. Então ele tem um ambiente de experimentação prática, ele treinou exaustivamente, centenas e milhares de vezes, aqueles golpes, aquelas técnicas que ele vai ensinar, para ele perceber cada nuance, cada detalhe na hora que ele for ensinar. Tá? Então ambiente de aplicação profissional, ambiente de conhecimento teórico e ambiente de experimentação prática da parte de você treinar, tá? Aqui entra a parte do profissional, precisar treinar, de ser fundamental o professor treinar, tá bom? Vamos agora, pessoal, para... eu acho que vou ter que apagar isso daqui. Vamos para o seguinte, o que eu vejo muito... Tá, vou passar dessa etapa, isso daqui... A gente já falou, ficou bem claro. Vamos para o que faz os pilares serem transformadores. Por que se você colocar esses pilares em prática, que é o terceiro item que eu coloquei lá na introdução da live, do que você aprendeu hoje, por que você colocar esses pilares em prática faz você ser esse profissional que conquista o objetivo de ter os alunos que você deseja. Então, primeiro, o conhecimento teórico, né, que é um dos pilares, o conhecimento teórico mantém você atualizado. Tá? O que é isso? Capacitação. Como eu falei, né? Você está buscando capacitação. Lembra que entre as opções do universo
do conhecimento teórico tinha o quê? Você assistir essa live, você está aqui comigo assistindo essa live, você está fazendo o quê? Você está se capacitando, tá? Então, o conhecimento teórico, porque em que área que ele vai fazer você crescer e você ter mais segurança em aplicar o seu trabalho, o conhecimento teórico mantém você atualizado. Depois, outro pilar, a experiência prática. Traz segurança, né? Traz segurança e certeza, traz segurança e certeza. A experiência prática traz segurança e certeza com relação à eficiência do método. A eficiência do método. Tá? Então isso aqui é interessante, ó. A experiência prática, que é aquele outro componente que estava do lado de cá no gráfico, traz segurança e certeza com relação à eficiência do método. Então às vezes você aprendeu alguma coisa de uma forma teórica, na faculdade, num livro ou até mesmo nessa live, mas se você for direto aplicar, isso daí não vai funcionar, porque na verdade até vai, o teu aluno vai fazer, mas você não vai ter segurança para cobrar o valor que você quer cobrar na aula, para falar que aquilo realmente vai trazer resultado e para gerar credibilidade e reconhecimento no seu aluno de que você tem certeza daquilo que você está aplicando, tá? Então é na vivência, quando você repete várias e várias vezes, com adaptações, com mais peso, com mais amplitude, com menos amplitude, mais cansado, menos cansado, quando você tem uma vivência exaustiva, praticando aquilo que você aprendeu na teoria, você vai ter segurança e certeza com relação à eficiência daquele método que foi aprendido na teoria, tá? Depois, o terceiro, a aplicação profissional, que é o terceiro pilar. Aplicação profissional ensina os ajustes necessários para que uma estratégia funcione com pessoas diferentes. Tá, pessoal? Então aqui é o terceiro, né, é a conclusão do processo. Então, você aprendeu na teoria, você experimentou por várias e várias vezes em você mesmo, e quando você aplica, você começa a perceber que existem adaptações necessárias para você fazer quando você aplica com um idoso, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa destreinada, uma pessoa bem treinada, uma pessoa mais jovem, mais velha, com um homem ou com uma mulher. Tá? Então você vai perceber que tem pequenos ajustes que você precisa ir fazendo, e esses ajustes você só percebe quando você traz para a aplicação, quando você aplica. Então por isso que eu falei que quanto mais você trabalhar, quanto mais você der aula, mais você vai crescer. Tá? Por isso não fique parado. Se você de repente está sem alunos ou está com poucos alunos, não fique em casa sem fazer nada. Arranja alunos, já falei algumas vezes aqui, vai treinar o vizinho, vai treinar a sua mãe, sua tia, o seu amigo, a sua prima. Quanto mais gente você estiver dando treino, mais você vai estar aplicando e crescendo profissionalmente.
e, além disso, eles vão estar divulgando o seu trabalho para outras pessoas e esse é um caminho muito legal para você conquistar novos alunos, tá bom? Então isso é o que cada um dos pilares vai trazer de transformação para você, tá legal? E agora a gente vai para o finzinho fazer uma conclusão, que é o quê? Vamos ver situações que eu percebo, isso acontece muito, de pessoas que estão com essa tríade, né, com esses 3 pontos que a gente viu no gráfico, desequilibrados. Então, o que acontece muito? Olha lá, ó. Pessoa 1. Pessoa que estuda, mas... Vou fazer mas, né, direitinho. Estuda, mas não treina e não aplica. Tá? Isso daqui é o que? É um estudante profissional. Tá? O que eu quero dizer com um estudante profissional, gente? Existem 2 formas de se você ser um estudante profissional. Uma, se você está envolvido com o ambiente acadêmico. Então, se você é uma pessoa que está num processo de mestrado e está estudando para se tornar um professor universitário, está num processo de formação para viver do ambiente acadêmico, ok, você recebe uma remuneração para ser um estudante profissional. Você está virando um cientista, praticamente. Você vai trabalhar nos laboratórios, com pesquisas e tudo mais. Você é um estudante profissional. Mas existe também uma forma da gente ver de uma maneira pejorativa, que é uma maneira que eu acho que não é o ideal se você não quer ir para o ambiente acadêmico. O que é o quê? A pessoa que só fica estudando. Ela fica acumulando conhecimento. Eu já vi muitos casos disso. A pessoa já fez um curso, 2, 3, 10. Ela está esperando chegar a segurança, esperando chegar o momento para ela poder ir para o mercado de trabalho, para ela poder atuar, mas ela não faz nada. Ela nem treina e ela nem está buscando aplicar, como eu falei, mesmo que seja com colegas e com amigos, tá? Então, uma pessoa que estuda, mas não treina e não aplica, isso daqui não funciona, tá bom, pessoal? Não funciona se você quer ser um treinador, se você quer ser uma pessoa, um professor universitário, talvez esse seja o caminho, tá bom? Depois, a pessoa que estuda, pessoa que estuda e aplica, mas não treina. Tá? A pessoa que estuda e aplica, mas não treina. Vamos lá, a pessoa que estuda, mas não aplica, o que vai acontecer? Não tem segurança. Tá, pessoal? A pessoa que estuda e aplica, mas não treina, aquilo que eu falei, ela não experimenta aquilo que ela está ensinando. Então, ela aprendeu um conhecimento, ensinou esse conhecimento, mas não vivenciou ele. Isso daqui eu acho que assim, é uma das maiores falhas que existe e eu vejo que isso acontece muito na educação física. Talvez seja o que mais acontece, por isso que eu dei o nome da live. O profissional de educação física precisa treinar, porque a sensação que eu tenho é que de todas as pessoas que chegaram em contato comigo até hoje em processos de seleção para estágio ou para serem professores, a falha quase sempre estava no fato de não estarem fisicamente ativos, não estarem experimentando, mais do que fisicamente ativo, porque, como eu disse, não é treinar por treinar, mas sim treinar para fazer um laboratório de experimentação daquilo que você vai ensinar, tá? Então, a pessoa que estuda e aplica, ela não tem segurança, ela fala, ó, isso aqui é assim, me disseram que é assim, e faz assim, aí se surge uma dor, uma dúvida, um erro na execução, você não tem nenhuma área de manobra, você não tem nenhum conhecimento do que você tem que alterar para que o lado dê certo. Você não mostra a credibilidade, o valor agregado do seu trabalho vai lá para baixo, tá bom? Depois a gente vai ter um outro caso aqui, ó, pessoa que treina
Isso aqui também acontece bastante, tá, pessoal? Pessoa que treina e aplica, mas não estuda. É uma pessoa que não tem fundamentos. Né? Então, uma pessoa que treina e aplica, mas não estuda, é uma pessoa que não tem fundamentos. Isso daqui acontece muito também. Uma pessoa que ela aplica no cliente dela o que deu certo para ela mesma. Então, ela faz uma estratégia e fala, deu certo em mim, vou aplicar em você. Isso daqui é um grande problema. Isso acontece também com aqueles treinadores, por exemplo, o cara é um treinador de futebol, de natação acontece muito. O cara é um treinador de natação que ele foi um nadador. Só que as estratégias de treino da natação evoluíram muito, né, com o passar dos anos. Coisas que foram usadas antes para treinamento de nadadores não estão sendo mais usadas porque estratégias mais modernas vieram a aparecer. Essa pessoa que não estuda, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar para os seus nadadores de hoje exatamente o que ele fez. Tá? Então ele não tem fundamento. Quem está se atualizando e se reciclando vai falar, bom, para que você está fazendo isso? Isso já foi comprovado que não é eficiente. Tem coisas mais eficientes, tá? E na área do personal training, por exemplo, ou da academia, a mesma coisa. Às vezes você é uma pessoa que treina muito bem e você vai aplicar aquilo, só que os seus alunos são diferentes de você. E você não tem fundamentação teórica das adaptações que são necessárias. Então, se você vai aplicar aquilo com um idoso, se você vai aplicar aquilo com pessoas sedentárias, pessoas mais bem treinadas que você, menos, se você é homem, você vai aplicar numa mulher, se você é mulher, vai aplicar num homem. Essas diferenças você não vai estar preparado, porque você não tem fundamentação teórica no que você está fazendo, você está simplesmente fazendo com o outro algo que deu certo para você. Tá? Então uma pessoa, se você é uma pessoa que treina, aplica, né? Treina, dá treino, mas não estuda, você não está se reciclando, se atualizando, e você não tem fundamento, tá? Não tem embasamento teórico naquilo que você está fazendo. E depois, por último, pessoa que aplica. Esse aqui é demais, né? Pessoa que aplica, mas não estuda e não treina. Tá? Esse eu chamei de louco. Tá? Porque esse aqui ficou louco, né? Você imagina, a pessoa dá treino, né? Ela dá aula, aplica profissionalmente o que ela acha que está certo, mas ela nem busca referências, nem busca embasamento técnico, teórico e nem experimenta nela, não faz nada. Então ela vai lá, sei lá, fez a faculdade há 10 anos atrás, está lá dando aula, não está se atualizando, não está fazendo para ver se aquilo funciona, se aquilo dá certo, está simplesmente num achismo, né? Então isso é o pior dos mundos, tá, pessoal? Então essa guia, que está sendo aqui o encerramento da nossa live, a gente está concluindo 1 hora agora, ela é fundamental para você se avaliar, você ver se talvez pode ser que você não seja uma pessoa, vamos dizer, que estuda e aplica profissionalmente, mas não treina, mas você pode ser uma pessoa que estuda e aplica profissionalmente, mas o seu nível de atividade física é muito pouquinho, é uma vez na semana. Às vezes você falha, fica sem fazer, na outra você faz, às vezes consegue fazer 2, depois não faz mais 1 semana. Então você percebe que esse componente para você pode estar mais falho. Então é aqui que você vai ter que tentar, vai ter que aumentar um pouquinho mais a parte de experimentação prática, a parte de você estar mais fisicamente ativo, testando, né, naquela visão de laboratório, do seu treino como um laboratório de experimentação, tá, para você experimentar as coisas. Ou você pode, de novo, se avaliar, você vê que é uma pessoa que treina legal, está bastante fisicamente ativo, aplica bastante, mas, poxa, está se atualizando pouco. Está vindo pouco aqui assistir as lives, não está fazendo leituras, não está envolvido numa pós-graduação ou num curso extracurricular, ou seja, não está se reciclando, se atualizando. Então você já vai saber, opa,
preciso ir mais nesse campo, tá? Então o ideal, pessoal, é pegando, quem chegou mais para o final não viu aquele gráfico, é pensando naquele gráfico dos 3 componentes que são principais, né, para você ter os pilares de um profissional de sucesso, você está equilibrado, tá? Então se você não está alcançando as coisas que você deseja, se por algum motivo você está sentindo que as coisas não estão, na educação física não estão sendo exatamente como você gostaria que fossem, ver se está equilibrado, o quanto de tempo, quanto de energia você está dedicando nesses 3 aspectos, tá? Se você perceber que você está dedicando mais ou menos para um deles, tenta equilibrar, tenta fazer um pouquinho de cada. Você fazer muito de um só não vai te trazer resultado. Se você quer isso, mais se você quer ser treinador, tá, pessoal? Se você quer ser um personal trainer, se você quer trabalhar com grupos, dando treino em grupos, né, aulas coletivas, em parques, em praças, se você quer ser um instrutor de boxe, de cross-training, ou de uma academia, ou de um estúdio de personal, então se você quer trabalhar na área de instrução, de educador, dando treino, né, o ideal é que isso daqui esteja equilibrado, porque um componente vai te dar um embasamento, a fundamentação, o outro componente vai te dar a segurança, o domínio, que é a experimentação prática, treinando, e o outro componente vai te fazer testar e retestar com diversos perfis para você entender todos os ajustes necessários. Você pode ter certeza que depois aí de 3, 4, 6 meses aplicando e equilibrando esses componentes, você vai começar a ver as coisas dando certo para você. Beleza?